E aí galera, tudo belezinha com vocês? O professor Valmir Soares Júnior chegando aqui. Vamos agora seguir na gravação de mais uma norma brasileira de contabilidade. Dessa vez é a NBC TG 23, Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Lembrando que esse podcast trata-se essa série se trata da leitura dos resumos das normas. E que esse material em PDF, junto com muitos outros materiais produzidos especialmente para sua aprovação, você encontra lá no meu curso Dominando o Exame de Suficiência. Matrículas diretamente no meu site www.profvalmirsoaresjunior.com.br ou no site da Procontábil Cursos, procontabilcursos.com.br, tá? Ou você pode ir no meu Instagram também, o @profvalmirsoaresjunior, e se matricular lá. Mas vamos lá. NBC-TG 23, Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. O objetivo desta norma é definir critérios para a seleção e a mudança de políticas contábeis, juntamente com o tratamento contábil e a divulgação de mudanças nas políticas contábeis, a mudança nas estimativas contábeis e a retificação de erro. A norma tem como objetivo melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades. Quanto ao alcance dessa norma, esta norma deve ser aplicada na seleção e na aplicação de políticas contábeis, bem como na contabilização de mudanças nas políticas contábeis, de mudanças nas estimativas contábeis e de retificação de erro de períodos anteriores. Os efeitos tributários de retificação de erro de períodos anteriores e de ajustes retrospectivos feitos para a aplicação de alterações nas políticas contábeis são contabilizadas de acordo com a NBC-TG 32, Tributos sobre o Lucro. Vamos àquela parte agora que a gente apresenta algumas definições importantes aqui da norma. Os termos que se seguem são usados nesta norma com os seguintes significados. Políticas contábeis são os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicados pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis. Mudança na estimativa contábil é um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo, ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros, esperados e associados aos ativos e passivos. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erro. Omissão material ou incorreção material é a omissão ou a informação incorreta que puder, individualmente ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações. A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou da informação incorreta, julgada à luz das circunstâncias às quais está sujeita. A dimensão ou a natureza do bem, ou a combinação de ambas, pode ser o fato determinante. Erros de períodos anteriores. São omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores, decorrentes da falta de uso ou uso incorreto de informação confiável que estava disponível quando da autorização para a divulgação das demonstrações contábeis desses períodos e pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação das demonstrações contábeis. Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos ou fraudes. A aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil às transações e outros eventos e a condições como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Quanto à representação retrospectiva, é a correção do conhecimento da
Representação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido. Aplicação impraticável. A aplicação impraticável de quesito ocorre quando a entidade não pode aplicá-lo, depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Para um período anterior em particular, é impraticável aplicar retrospectivamente a mudança em política contábil ou fazer a representação retrospectiva para corrigir um erro se, são alguns casos, vamos a eles. Letra A. Os efeitos da aplicação retrospectiva ou da representação retrospectiva não puderem ser determinados. Letra B. A aplicação retrospectiva ou a representação retrospectiva exigir premissas baseadas no que teria sido a intenção da administração naquele momento passado. Ou a aplicação retrospectiva ou a representação retrospectiva exigir estimativas significativas de valores e, se for impossível identificar objetivamente a informação sobre essas estimativas que proporciona evidências de circunstâncias que existam à data em que estes valores deviam ser reconhecidos, mensurados e divulgados e que estaria disponível quando as demonstrações contábeis desse período anterior tiveram autorização para divulgação. Quanto à aplicação prospectiva. A aplicação prospectiva de mudança em política contábil e de reconhecimento do efeito de mudança em estimativa contábil representa, respectivamente, letra A, a aplicação da nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições que ocorram após a data em que a política é alterada. E letra B, o reconhecimento do efeito da mudança na estimativa contábil, nos períodos corrente e futuro afetados pela mudança. Avaliar se a omissão ou um erro pode influenciar a decisão econômica do usuário das demonstrações contábeis requer análise das características dos usuários das demonstrações contábeis. A NBC-TG, estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, estabelece em seu item 25 que presume-se que os usuários tenham um conhecimento razoável dos negócios, atividades econômicas e contabilidade e a disposição de estudar as informações com razoável diligência. Dessa forma, a avaliação deve levar em conta a maneira como os usuários, com os seus respectivos atributos, poderiam ser razoavelmente influenciados na tomada de decisão econômica. Quanto a políticas contábeis, e especialmente quanto à seleção e aplicação de políticas contábeis. Quando norma, interpretação ou comunicado técnico se aplicar especificamente a uma transação, a outro evento ou circunstância, a política ou políticas contábeis aplicadas a esse item devem ser determinadas pela aplicação da norma, interpretação ou comunicado técnico e considerando quaisquer guias de implementação relevantes emitidos pelo CFC no tocante à norma, a interpretação ou comunicado técnico em questão. As normas, interpretações e comunicados técnicos estabelecem políticas contábeis que o Conselho Federal de Contabilidade concluiu resultarem em demonstrações contábeis, contendo informação relevante e confiável sobre as transações. Outros eventos e condições a que se aplicam. Essas políticas não precisam ser aplicadas quando o efeito de sua aplicação for imaterial. Contudo, não é apropriado produzir ou deixar de corrigir incorreções imateriais em relação a eles, para se alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira, no caso de balanço patrimonial, do desempenho, no caso de demonstração do resultado, ou dos fluxos de caixa da entidade. Na ausência de norma, interpretação ou comunicado técnico que se aplique especificamente a uma transação, outro evento ou condição, a administração exercerá seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de política contábil
que resulte em informação que seja: letra A, relevante para a tomada de decisão econômica por parte dos usuários, e, letra B, confiável de tal modo que as demonstrações contábeis 1. Representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. 2. Reflitam a essência econômica de transações, outros eventos e condições e, não meramente a forma legal. 3. Sejam neutras, isso é, que estejam isenta de viés. 4. Sejam prudentes. E 5. Sejam completas em todos os aspectos materiais. Ao exercer os julgamentos descritos no item 10, a administração deve consultar e considerar a aplicação das seguintes fontes por ordem decrescente. Letra A. Os requisitos e a orientação das normas, interpretações e comunicados técnicos que tratem de assuntos semelhantes e relacionados. E, letra B, as definições, os critérios de reconhecimento e os conceitos de mensuração para ativos, passivos, receitas e despesas contidos na NBC-TG, estrutura conceitual. Uniformidade de políticas contábeis. A entidade deve selecionar e aplicar suas políticas contábeis uniformemente para transações semelhantes, outros eventos e condições, a menos que a norma, interpretação ou comunicado técnico especificamente exija ou permita a classificação de itens para os quais possam ser aplicadas diferentes políticas. Se a norma, interpretação ou comunicado técnico exigir ou permitir tal classificação, uma política contábil apropriada deve ser selecionada e aplicada uniformemente para cada categoria. Quanto à mudança nas políticas contábeis, a entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança, letra A, for exigida por norma, interpretação ou comunicado técnico, ou, letra B, resultar em informação confiável e mais relevante nas demonstrações contábeis sobre os efeitos das transações, outros eventos ou condições acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Os usuários das demonstrações contábeis devem ter a possibilidade de comparar as demonstrações contábeis da entidade ao longo do tempo, para identificar tendências na sua posição patrimonial e financeira, no seu desempenho e nos seus fluxos de caixa. Não constituem mudanças nas políticas contábeis. Letra A. A adoção de política contábil para transações, outros eventos ou condições que difiram em essência daqueles que ocorriam anteriormente. E letra B. A adoção de nova política contábil para transações, outros eventos ou condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais. A aplicação inicial da política de reavaliação de ativos, quando permitida pela legislação e regulação vigente, em conformidade com a NBC-TG 27, ativo imobilizado, e NBC-TG 04, ativo intangível, é uma mudança na política contábil a ser tratada como reavaliação, de acordo com as referidas normas, e não conforme esta norma. Quanto à aplicação retrospectiva, observado o disposto nessa norma, quando uma mudança na política contábil é aplicada retrospectivamente, de acordo com esta norma, a entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado para o período anterior mais antigo apresentado, e os demais montantes comparativos divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política contábil tivesse sempre sido aplicada. Quanto a mudanças nas estimativas contábeis, como consequência das incertezas inerentes às atividades empresariais, muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão, podendo apenas ser estimados. A estimativa envolve julgamentos baseados na última informação disponível e confiável. Por exemplo, podem ser exigidas estimativas de, letra A, créditos de liquidação duvidosa, letra B, obsolescência de estoques, letra C, valor justo de ativos financeiros ou passivos financeiros, letra D, vida útil de ativos depreciáveis ou o padrão esperado de consumo dos futuros benefícios econômicos incorporados nesses ativos, e letra E, obrigações decorrentes de garantia.
O uso das estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não reduz sua confiabilidade. A estimativa pode necessitar de revisão se ocorrerem alterações nas circunstâncias em que a estimativa se baseou, ou em consequência de novas informações ou de maior experiência. Dada sua natureza, a revisão da estimativa não se relaciona com períodos anteriores, nem representa correção de erro. Quanto à divulgação, a entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudanças nas estimativas contábeis que tenha efeito no período corrente ou se espera que tenha efeito em períodos subsequentes, salvo quando a divulgação do efeito dos períodos subsequentes for impraticável. Se o montante do efeito de períodos subsequentes não for divulgado porque a estimativa do mesmo é impraticável, a entidade deve divulgar tal fato. Pessoal, foi um prazer estar com vocês nesse período. Espero que vocês tenham aproveitado essa gravação dessa norma em áudio. Espero que vocês estejam matriculados no meu curso Dominando o Exame de Suficiência para aproveitar conteúdo de qualidade com investimento baixinho, tarifa única, é uma taxazinha única, não tem mensalidade. Você paga de uma vez, pode dividir em 6 vezes sem juros no cartão, até em 12 vezes. Acesse www.prof.valmirsoaresjunior. O link está aqui na descrição desse episódio. Valeu, galera. Forte abraço, bons estudos e até mais.